duas pessoas, figurinhas taubateanas de verdade, conhecidíssimos e tem uma super bagagem. Esse é um café extraordinário e vamos falar sobre viver de aparência. Tá, então se apresente, por favor. Vou me apresentar. Sou o Marcos. Vocês me conhecem, mas para quem está assistindo agora, meu nome é Marcos Ferreira. Trabalho com competência comunicativa, dou mentoria para quem tem aí dificuldade tanto em se comunicar em público quanto se comunicar em relacionamento, se comunicar no dia a dia, com qualquer situação de competência comunicativa, mas com foco em apresentação. Então, eu desenvolvi um método que ajuda as pessoas a comunicarem as suas ideias. Eu ensino as pessoas a serem ouvidas. Já deve ter acontecido com vocês alguma vez na vida. Você está na sala de aula, o professor faz uma pergunta, aí você fica com vergonha de dizer, você cutuca a pessoa que está do lado, aí você fala, você responde. Aí a pessoa que está do lado levanta a mão, responde, professor, isso, exatamente. Aí a gente fica assim, devia ter falado. Sou formado em psicologia, sou bacharel em filosofia também, então tenho aí quase 30 anos dando aula. Daqui a pouco, vivendo de aparência, como é que eu comunico, o que eu quero posicionar, até onde eu posso aparecer, já. Agora a Ná vai se apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Bendini. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de comunicação e marketing. Já trabalhei em indústria, empresas daqui da região, com marketing político, agência de publicidade. Hoje eu estou num grande desafio, que é a criação de uma empresa que já, na verdade, está criada, já está na ativa, né? Onde participei e fiz todos os processos de comunicação e marketing. Hoje ela ainda atua, né? E eu também atuo nisso, né? Spoiler! Café. Spoiler! Inclusive a gente está na empresa hoje, né? Inclusive gelado também. Já acabou mesmo. Olha, você quer conhecer alguém em Taubaté? Você quer conhecer a Natália. Nascida aqui, né, também. E ela é tipo uma vereadora. Ela é uma vereadora pra mim. Ó, vou me candidatar, hein? Então, assim, todo mundo que eu venho e falo, eu conheci tal pessoa, ela, já trabalhei com ela. Aqui acende a luz? Acende. Onde que acende? Quando que a gente começa a viver de verdade de aparência? Ou sempre? Nasceu, teve a percepção, a criancinha viu que aquilo funciona, todo mundo aplaudiu, pronto, vou fazer sempre. Eu acredito que a questão de viver de aparência, ela é sempre referencial. É sempre referencial. A gente tem que ter em mente a questão da referência. E dois tipos de referências. A primeira, que é a primeira instituição, o primeiro núcleo que a gente faz parte, que é a família. A família é a primeira referência. Então a maneira como eu vivo na família pode me levar a desenvolver a ideia de que eu preciso aparentar ser uma pessoa que eu não sou. Exato. E não que isso seja ruim em determinado momento da vida, dependendo da dinâmica, isso é um mecanismo de sobrevivência. Uhum. Porque para eu ser feliz, eu tenho que aparentar ser o que eu não sou, porque se eu for 100% do tempo quem eu sou de fato, isso pode me trazer mais dores de cabeça do que felicidade. Então a gente precisa fazer esse tipo de análise. Porém, quando a gente fala, que eu acredito que seja a ideia agora, quando a gente se torna adulto, eu usar a referência do outro, usar a régua do outro para medir o meu sucesso, para medir o meu desenvolvimento, aí a coisa começa a complicar um pouquinho. Pode virar cópia e pode virar um mundo de faz de contas, em que as coisas não são reais. Porque a gente está vendo como aquilo se apresenta, mas eu não estou vendo os bastidores. Sim. Eu estou olhando um recorte numa realidade e pegando aquele recorte e generalizando para o todo. Sim. Então eu acho que é só, aí fica naquilo, é só eu seguir a fórmula mágica que a pessoa está me ensinando e ter pais que já eram milionários como os pais dele já eram antes dele iniciar. E morar naquela cidade, ter a mesma infância, né? Ter os mesmos traumas, as mesmas motivações, ou ser aquela pessoa. Ser aquela pessoa. Isso a gente nunca vai conseguir. Não. Né? Se você copia e por um acaso, com certeza isso não dá certo para todo mundo, né? Mas por um acaso dá certo. Fala,
copiei e deu certo. É facinho acostumar com essa vida do outro, né? Como é que volta pra realidade? Não é autêntico, né? Não é? Na questão da aparência, falando sobre a autenticidade. A gente que trabalha com digital também, a gente sabe como é que funciona isso. A gente vê que às vezes a pessoa tem Marcos, tem um produto, é tudo real. A pessoa tem um produto que ela ofereceu aquele produto, vendeu o produto para 1000 pessoas. 1000 compraram aquele produto. A fórmula mágica, o feijão mágico. Nossa. Aí daquelas 1000 pessoas, uma teve sucesso e aí ele vai pegar o depoimento daquela pessoa e vai dizer, viu como dá certo? A importância de ser autêntico. Não é... Deus fez as pessoas diferentes de propósito. Sim. Justamente porque se copiar vai dar muito ruim, vai dar errado e você vai começar a se enganar. Isso são para todas as relações, tá, gente? Em casamento isso acontece, tá? Muitos momentos, de repente eu falei assim, opa, essa não sou eu, calma, volta. Mas o que precisou acontecer? Lembrar alguém que é autêntico, eu abri meu coração para a pessoa falar, tá acontecendo isso, essa não é a Thaís. Por quê? Qual a motivação? Onde viver de aparência foi uma dor, né? Então você tem que voltar. Quando começa a doer muito, você se isola, dói, ou então você fica uma pessoa histérica, porque você só quer aparecer. Ó, toma cuidado com os extremos, tá, gente? Quando a pessoa se esconde muito, é porque ela não tá gostando de aparecer tanto, então ela não é essa pessoa. Ou quando você está aparecendo mesmo e dane-se, esse daí mesmo, acabei de brigar, tô aqui felizona, postando que eu tô feliz, tô nem aí que eles estão pensando. Não sei se... Então não é só casamento também, pode ser amizade, né? Sim. Às vezes você tem uma maneira de pensar e você às vezes gosta tanto da pessoa que quer que ela pense assim, quer imputar nela. Não, você tem que pensar assim, porque esse é o jeito certo, na verdade, na minha opinião. Não existe jeito certo. Cada um tem sua personalidade, né? Seu modo de pensar, Sim. de agir. E assim, é questão de adaptação e uma coisa que a gente falou antes nos bastidores, respeito. Eu acho que é essencial em toda relação. Casamento, assim, amizade, profissional. Quando começa a doer, o que a gente faz? Que horas começa a doer? Eu tenho um relato interessante disso, que doeu pra mim. Doeu, ó a hora que doeu. Estava eu na Paulista, instagramável, super instagramável. Falei assim, vai, tira uma foto minha que nossa, esse lugar aqui tem que ter uma foto, Eu gostava também. E assim, eu tenho muita foto de café, vocês sabem, né? Que esse ambiente aqui é o ambiente que eu gosto de estar, tomando café, trocando com pessoas que têm ali a mesma conexão, né? E beleza. Aí ela falou assim, ó, pegou o celular dela e falou assim, ó, vai, vou tirar uma foto, vai, finge. Quando ela falou, vai, finge, gente, deu um piripaque assim, meu. Como assim? Nem fingir eu consegui mais. Nossa. Eu fiquei assim, sabe assim, gente, Mas como a gente faz isso mesmo, né? Finge que você tá tomando café, mas eu tô tomando café. Aquilo doeu. Então eu usei aquilo pra... Por isso que eu coloquei esse tema, por isso que eu quis falar disso. Porque quase todos os temas que nós vemos aqui, doeu em mim primeiro, pra depois eu falar pra vocês qual é a solução, como é que eu saio disso, como é que eu desenvolvo isso agora. Eu não sei se vocês vão se chocar, mas isso aqui é só uma fatia de tempo da nossa vida, tá? Não é a nossa vida. E aí, a realidade. Falei, não vou fingir que eu tô tomando café, gente, que isso, eu estou tomando café. Ela, vai, todo mundo faz isso, vai, pá. Ó, a gente acostuma a fingir. A gente aprende. Aprende, isso mesmo. A gente aprende. Tem Quantas vezes a gente já não ouviu, engole esse choro? Nossa. E aí a gente trava, a gente finge que tá tudo bem pra não incomodar o outro. Mas eu tenho que ter um eixo, que é pra eu não ficar transitando e daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. Entre a essência e a aparência, isso que eu ia perguntar. Hoje você precisa ter a autoridade. E pra ter autoridade aqui, a gente tem que aparecer mais. Mas tá, como é que é? Eu não posso viver de aparência, mas eu tenho que aparecer? Porque tem essa questão, né? Você tem que aparecer, mas como que eu apareço?
Porque eu vim Qual aqui, papel que eu vou fui desempenhar, né, convidado, pra eu me destacar. vim o mais à vontade que eu poderia para estar aqui. Por a questão do papel social. O local onde eu estou exige que eu esteja de determinado modo. Né? Então a gente precisa sempre prestar atenção para não errar a mão na aparência. Porque até que ponto eu me violento para eu parecer ser alguém agradável pro outro. Quantas pessoas, por exemplo, não estouram um cartão de crédito para comprar roupas que são caríssimas para agradar os outros? Tem uma frase daquele filme O Clube da Luta que eu acho espetacular. Diz assim, a gente, ou algo assim, não me lembro a frase, ipsis literis. A gente bota aqui, a gente bota. Mas vai ficar certinho. A gente gasta muito dinheiro para agradar pessoas que não fazem a menor diferença na nossa vida. Vem o problema patológico. Quando a minha felicidade depende da felicidade do outro. Aí complica. Então, aí tem que fazer terapia para inverter. Sim. Para voltar. Sim. Para quebrar essa relação de dependência, né? A minha felicidade depende da felicidade do outro. Quer dizer, você não é íntegro, né? Você não é inteiro, você não se basta. Você não é um bom ímpar para ser um bom par, né? E essa coisa de eu preciso, eu tava no mercado, a gente vê exemplos de viver de aparência o tempo todo, né, gente? Claro que nós trouxemos isso de uma forma dramática para fazer você pensar mesmo. Mas assim, eu tava no mercado, no caixa, e a caixa estava conversando com outra pessoa, e ela falou assim, ó a frase, publicamente ali, eu tava passando meu cartão na minha conta. Então, agora eu terminei com a caixa falando com outra pessoa. Eu terminei com ele e agora eu tenho que arrumar outra pessoa, porque eu já tenho mais idade. Eu quase falei pra você, quem falou pra você que você tem? Tem que ir. Tem. Por quê? Você quer? Mas você quer? Ela falou isso, gente. Eu tenho que arrumar uma pessoa pra satisfazer a sociedade. Gente, no curso da Beleza Extraordinária, aonde que buga? Aonde que trava? Quando eu pergunto pra mulher o que ela gosta de fazer desde a infância. Por quê? É na infância que a gente conhece as pessoas que te conhecem. Então assim, eu tenho um amigo de infância. Se você ainda tem um amigo de infância, tem contato com ele, com certeza ele te conhece muito melhor do que uma pessoa que você tem amizade há, sei lá, um ano. Quando eu morava em São Paulo, eu falava assim para as minhas amigas daqui, né, de Taubaté. Mas você me conhece. Você me conhece. Sabe essa frase verdadeira? Você me conhece, não preciso fazer cena com você. Ela te conhece antes de você ser um professor. Ela te conhece antes de você ser pai. Conhece desde a infância. Conhece você autêntico, sem performar, sem ter... Quando era criança, vivia ranhenta, agora fica ali arrotando caviar. Isso. Né? Será que você não é essa pessoa que se você passa na rua... Gente, analisa aí as suas motivações. Por que você tá ficando constrangido com uma coisa que não é pra deixar você constrangido? É por causa do outro? Sempre por causa do outro? Mas se você não importa, não interessa? Será que não é pela aparência? Qual a motivação disso? Por que eu não quero? Você falou disso, eu lembrei da minha filha, a Helena. Ela tava com o cabelo bem comprido, ela tá com 10 anos agora. Aí ela chegou na cabeleireira e falou assim, eu quero um corte curto, que é pro cabelo secar rápido, mas eu quero um corte que eu não preciso pentear o cabelo quando eu acordo. Nossa, que prático! Ela acorda, só faz assim no cabelo e pronto, tá feito. Nossa, gente, extraordinária, cadê ela? Tô pensando aqui. Aí você chega pro adulto, a moça vai cortar o cabelo, todo mundo chora agora, né, por cortar o cabelo, tá na moda, tem que fazer isso, né, agora você tem que ter uma história dramática para engajamento. Mas é o mesmo corte mesmo. Olha lá. Eu não tenho filho. Nossa, mas você não vai... Eu tenho um filho, eu escuto muito, você não vai ter mais um? Nossa, é assim mesmo, Você gente. A Você gente vai casa... Você não vai casar? É assim, né? A gente casa. E aí, quando vem a criança, daí a gente fica... Daí acontece. E aí, quando vem o irmãozinho? Falei, nossa, gente, tem que ter quantos filhos para as pessoas pararem, para a sociedade parar de cobrar, né? Quando a gente fala equilíbrio, gente, é o respeito. Eu respeitar a necessidade do outro. E aí isso cabe na comunicação, né? Porque nem tudo que a gente vai falar
é o que a gente está pensando, né? E o nosso corpo vai E dizer. nem tudo que eu penso eu devo falar. Isso Exatamente. mesmo. Ainda mais no cenário atual, né? Porque é confissão, tá? Agora. Tchau! O significado do meu nome é o BO pra mim. Porque é a que deve ser admirada, contemplada. Então, eu sou comunicadora parecida, ok? E nós já falamos sobre o significado do nome e o poder que ele tem, ok? Mas segura, né? Você não precisa, você tem que usar isso com sabedoria, com inteligência, né? Escutar, né? A escutatória, que ninguém quer aprender, só a oratória, Exato. né? Ouvir é muito importante. E então, assim, eu peço a Deus sempre que eu use isso com muita sabedoria, porque eu sou feita assim de propósito, gente. Eu falo muito, eu chego, eu quero, eu levanto a mão primeiro. Essa é a Thaís. Até que ponto, eu não posso passar do ponto, mas isso exige o autoconhecimento, pra gente não se perder nisso, né? E ficar um looping de, eu tenho que fazer, eu sou assim, eu nasci assim, eu morrer assim, eu apareço mesmo, eu não tenho problema com falar em público, eu sou comunicativo. Não, cancela, né? Em algum momento isso vai ser uma dor, né? Lembra, quando é muito, tudo dói. Até porque tem gente que acha que ser comunicativo é a mesma coisa que ser invasivo. Não Confunde muito, né? Não é. Ser comunicativo como você falou, sobre a questão da escutatória, né? Do saber ouvir, da escutativa. Saber falar é, antes de tudo, saber quando eu devo falar. Exato. E Saber como suportar, né? eu devo falar. Né? Porque aquela pessoa que fala tudo, a qualquer momento, sobre qualquer coisa, assim, eu falo o que eu penso. Nossa tem senhora. muito, né? Eu sou honesta, eu falo o que eu penso. Não importa assim, se você vai Dá vontade magoar de o falar, outro. então para de pensar. Então, Então para de pensar. Verdade. tô na minha, porque eu acho que eu exagerei. E isso a gente percebe muito quando você fala, nossa, não era assim, tá acontecendo alguma coisa. Sim. Tanto com um amigo seu, amiga sua, quanto com a gente mesmo. Esses dias eu ouvi assim, eu tô na caverna. Eu tô um pouco na caverna, tô precisando ficar sozinha comigo mesmo. Só que isso precisa passar, né? Em que momento viver de aparência afeta a pessoa dela se isolar quando não dá certo, quando não tem curtida, quando ela fica fake e você fala, nossa, ela não é assim, gente. E aí dá ruim, e aí ela se isola. Como é que sai disso? Então, os psicólogos, se a gente pegar dentro da psicologia cada uma das linhas, cada uma das abordagens, a gente vai ver várias formas possíveis de ajudar a pessoa nisso. Uma forma possível, primeiro de tudo, bota o pé no freio. Para você analisar. Para e pensa, né? Tem gente que diz, não, você tem que trocar o pneu do carro andando. Então ok, você troca o pneu do carro andando. Tá. Se o seu carro corre o risco de capotar enquanto você troca o pneu dele andando, então não faça isso. Olha para si mesmo. A gente tem sinais de que as coisas não estão indo bem. Sinais, quando você faz uma postagem e não tem curtida e aquilo começa a te causar ansiedade. Nossa, o que eu estou fazendo que ninguém está curtindo mais? Se o olhar que eu tenho é um olhar estratégico, no seguinte sentido, a gente trabalha com digital. Eu fiz uma postagem e deu pouca curtida. Se deu pouca curtida, será que a mensagem chegou da maneira como era para ter chegado? Será que as pessoas entenderam? Será que as pessoas viram aquilo dali? Será que elas não gostaram? Será que esse conteúdo não tem relevância com o meu público? Isso é uma questão. Esse é um pensamento saudável, né? Isso, em relação sim. E às vezes só o algoritmo também pode dizer que é técnico às vezes, O que complica é quando eu olho e falo assim, meu Deus do céu, não me amam. Nossa, eu tô perdendo público. O que está acontecendo? Daqui a pouco ninguém vai me seguir mais. Gente. E aí tem o seguinte, você não tem controle sobre o que o outro pensa de você. Exato. E muito menos sobre o que o outro sente a seu respeito. Você pode fazer uma postagem espetacular para ter curtida, para todo mundo te amar. Ainda assim você não tem controle se as pessoas vão gostar daquilo que você está fazendo ou se não vão gostar. Então se você tem uma análise mais madura, até emocionalmente mais madura a respeito de tudo, você consegue olhar para si mesmo
primeiro, antes de tudo, se aceitar do jeito que você é. Né? Aceitação. Nossa, você tem uma observação. Posso? Claro. Duas, na verdade. Eu passei por 2 processos recentemente na vida, né? Primeiro porque eu já fui mais gordinha e eu não me enxergava gordinha. Eu achava que eu tava bem. Não, tô legal, tá bom, né? Enfim, daí teve um dia que no meu aniversário, meu pai mandou uma foto pra mim, daí eu vi a foto. A foto mostrou a minha cara. Eu falei, minha nossa, eu pareço uma tiazona de mais de 50 anos. Nossa, daí deu um estalo assim, gente, daí eu busquei uma reeducação alimentar, busquei fazer atividade física, eu meditava todos os dias, ainda medito de vez em quando, né? E isso deu uma mudança muito grande. Eu emagreci mais de 20 quilos na época, né? Eu dei uma engordadinha agora porque eu achei que eu fiquei muito magra. Minha perna já é fina, ficou... Nossa, eu vi nas fotos assim, eu tirando nas selfies da academia e falei, não, peraí, vamos engrossar Igual a perna do Bob Esponja. Nossa, tava desse jeito. Depois eu procuro e mostro pra vocês. Então, daí eu passei a me ver diferente depois desse processo. Daí um outro mais complicado, que foi assim, mais chocante mesmo, né, que vocês sabem. Eu fiz uma cirurgia ortognática há 1 ano e 6 meses, né. Eu tentei, na hora que eu decidi fazer, não pensar nas consequências. Eu sabia que ia mudar minha aparência, principalmente o rosto, apesar de não ser um rosto, né, harmônico na época, eu me amava do jeito que estava, né? Até eu conversei bastante com você também sobre isso. Eu me amava, me aceitei, me achava bonita, assim, do jeito que estava. Daí mudou. Só que a cirurgia ortognática é um processo, né? Onde, assim, primeiro você não consegue mal mexer o rosto, né? Porque pega a musculatura, nervo, né? Então, assim, a mobilidade zero, né? Eu fiz muita fisioterapia, né? Fono, sessões de laser terapia também, até acupuntura e eletroacupuntura. Você faz ainda, né? Fiz, eu ainda faço, porque a minha TM voltou a desviar, mas isso é outro caso. TM desviada. Nossa, eu já tenho algo desviado aqui. E daí, gente, o que aconteceu? Nesse processo, na hora que eu vi a primeira vez, eu achei ok, mas aí veio um inchaço, a falta de mobilidade. Nossa, foi assim um período de muita dor, de muita resiliência, que eu posso dizer. Tem que se encarar, né? Tem que se não dá pra encarar. vou trocar, não quero mais. Nossa, minha vontade era ir no médico, assim, gente. Eu não boa. fiquei falando muito porque eu tenho fama de reclamona, né? Mas minha vontade era ir lá no médico, volta tudo que era. Volta meu nariz. Ctrl Z. Volta que ele era de batatinha, pode voltar. Eu quero o meu rosto antigo. Gente, eu fiquei nessa crise aí por uns 2 meses. Eu chorava, né? Ficou mais, eu lembro. Fiquei mais, né? Ficou. E daí eu resolvi mexer no nariz também, né? Revelações. Olha, muitas confissões. Mas foi aqui. assim, coisa em consultório mesmo, né? Me arrependi profundamente. Mas mexi porque a cirurgia alterou o rosto e alterou o meu nariz de uma forma que eu não gostei. Mas mexi, ficou bom, tem coisa pra arrumar? Tem coisa pra arrumar. Mas, gente, eu aprendi a gostar de mim Mas de reforma novo. em casa, né? Sim, pois é. E eu aprendi a gostar de mim de novo, de uma nova forma. Eu olho a Natália antiga, eu falo, nossa, que estranho, mas ok. Agora eu não consigo me enxergar como antes, é muito estranho. E eu olho hoje e eu gosto. Mas é a autoaceitação, né? Gente, é muito louco esse processo, eu não sei nem explicar quando foi, mas foi a mesma chavinha que eu virei do emagrecimento. E é a questão da aparência, né? Gente, porque o que mudou foi a aparência. Foi a aparência. A Nath Dói. mudou. Exatamente o que você falou, a Natália tá aqui ainda, né? Mas assim, mulher vaidosa, né? Mexe com a autoestima. Nossa. E assim, foi um processo duro, mas eu digo que eu consegui, hoje eu gosto. E assim, eu não conhecia a Natália antes. É eu verdade. conhecia a Natália já. Você conheceu no processo, ela tava travada. Ela não conseguia abrir a boca direito. O Marcos conheceu antes. Né? Aí ela tava passando bastante hidratante no ainda lábio. passa. Eu não era assim. Eu não consigo imaginar ela como ela era antes. Gente, né? bem, Só por foto. mudou bastante, né? Mudou bem mesmo. Marcos pode dizer que mudou. Hoje eu falo sem problema nenhum, mudou muito. A minha família acostumou, as pessoas acostumaram. Era o meu maior medo, né? O julgamento das pessoas. Eu quero deixar um alerta aqui, aproveitando o Agosto Lilás, sobre viver de aparência para casais e as mulheres que muitas vezes estão vivendo um relacionamento abusivo, violento. E aí a violência nem sempre é física, gente, tá? Agora, se você é uma mulher que eu não sou essa, eu não tô bem, mas é a mulher que posta com
sempre sorrindo, mas chorando quando ninguém tá vendo. Ó, lugar que a gente chora quando ninguém tá vendo, lavando louça, tomando banho, arrumando a cama. Precisa de ajuste. Acha uma pessoa da sua confiança, rasga seu coração. Eu gosto muito dessa expressão de rasga. Rasgar o coração é você pegar a sua capa e mostrar o que tem por dentro, que às vezes é uma dor que só rasgando que não é dá pra fácil, ver, né? Lembrando, de novo, de confiança, que senão os outros você vira uma fofoca por aí, tá? Aí uma coisa importante, o apoio das pessoas, né? Que a gente gosta, ama e que a gente descobre que gosta também, né? As pessoas mais próximas, é muito importante. Tem alguma coisa que está mudando quando a pessoa muda o corte do cabelo. Ou a cor, Aconteceu o corte, a roupa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Solteiro, ou tá casado. Ou tá casado. Engordou, tá casado, emagreceu, tá solteiro. Não pode ser assim. Tá abrindo um negócio novo. Esse passo, né, que a gente tá falando aqui, como que sai disso? Esse passo tem que ser seu, né? Com certeza. Não tô bem, tô chorando muito, tô triste, não tô sentindo nada, nem raiva, nem tristeza, nem alegria, e eu não sou essa pessoa. Procura ajuda, alguém de confiança, rasga seu coração. Extraordinário é ser de verdade, e isso está cada vez mais raro. Verdade. E tem a questão da ajuda profissional também, né? Total. Procurar um psicoterapeuta, Sim, com certeza. de repente um psiquiatra. São pessoas que têm a formação, são especialistas para te ajudar nessa passagem. Sair dessa crise, né? Porque uma galinha estava no pasto, atravessando o pasto de um momento para o celeiro, um pasto cheio de neve, nevando muito, e ela com os filhotinhos. E conforme ela ia caminhando no pasto cheio de neve, com os filhotinhos, alguns iam morrendo. Até que ela ficou só com um filhotinho. E ela percebeu que não ia dar para chegar até o celeiro com aquela quantidade de neve com o filhotinho vivo. Foi quando ela viu, a vaca levantou o rabo e soltou aquela bosta no meio do pasto, no meio da neve. A galinha se alegrou, correu com o pintinho e enfiou o pintinho dentro da bosta quente. Nossa. O pintinho ficou ali, começou a se aquecer. Enquanto isso, a galinha correu até o celeiro para ver a distância, se o pintinho ia conseguir sobreviver. Quando ela estava voltando, uma águia que estava sobrevoando aquele pasto viu o pintinho que estava dentro da bosta gritando, deu um rasante, tirou ele da bosta e levou pro ninho, e a galinha perdeu o filhote. E a águia foi alimentar os filhotes dela. Qual que é a moral da história? Curioso. Nem todo mundo que te deixa na bosta te quer mal. E nem todo mundo que te tira da bosta te quer bem. Então, quando você estiver na bosta, saiba pra quem pedir ajuda. Isso mesmo. Muito bom. Saiba pra quem pedir ajuda. Às vezes é só um presente com uma embalagem ruim. Verdade. Você fica falando para as pessoas, você não sabe como que aquela pessoa vai reagir, como que ela vai te ajudar, porque tem a questão de aparências que a gente está falando aqui. Às vezes a pessoa aparenta ser alguém que no fundo ela não é. Então você está se abrindo para ela não é especializada para te ajudar nisso, ela vai ouvir e depois pode sair contando para outras pessoas. Nossa. Então saiba escolher com quem você vai conversar. Verdade. Marcos, muitíssimo obrigado. Obrigado por pelo esse convite, papo imagina. maravilhoso. A gente ficaria aqui bastante, vai dar aula ainda. Eu ainda tenho que buscar o Benjamin na escola. Esse daqui também tem outro que tá na escola. Aula de eletro. Aula de eletro. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço de coração. Obrigada, Mocasa, pelo espaço incrível. E eu tenho certeza que daqui desse vídeo você vai ter muitas soluções para não viver mais de aparência. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.